vamos aplaudir aquele que é digno de toda glória, toda honra. Aplaudam mesmo. Bendito, bendito, bendito seja o Senhor, hoje e para sempre. Aleluia! Teu louvor, Senhor, estará para sempre nos meus lábios. Pode dizer: Jesus, os teus louvores estarão continuamente nos meus lábios. Amém? Neste último domingo do ano, nós iremos já começar ensaiando para o ano que vem. Nós iremos louvar ainda mais do que nós louvamos este ano. Amém, querido? Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Te agradecemos, ó Deus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, de 2013, eu te louvarei, Jesus. Tu és digno do meu louvor a Deus. Em todo tempo te louvarei. Nós fazemos esse compromisso contigo, Senhor. Em todo tempo te adorarei. Nós fazemos festa a ti, Senhor. Louvarei,
és o Rei magnífico. Eu queria que você tomasse sua Bíblia agora. Durante todo esse ano, em todas as reuniões das 10 da manhã, Deus nos alimentou com a sua palavra. Ela é o pão. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, toda palavra. Eu queria deixar um desafio com você, de passar depois lá na Seara e comprar aquele caderninho para fazer as anotações das mensagens. Porque aquilo que você simplesmente ouve, você depois vai esquecer. Mas caneta é um bom auxílio para a sua memória. E muitas vezes a mensagem, eu coloco o texto exatamente para os irmãos anotarem. E o pastor sempre prega, sempre mensagens mais expositivas. Ou seja, são textos e textos da Bíblia. A palavra do Senhor, ela vai nos lavando, nos edificando, nos exortando e nos consolando. Durante todo esse ano, nós levantamos a Bíblia. Vamos levantá-la novamente? Ah, que testemunho nós temos. Que privilégio temos. Em tantos países não há esse privilégio. Alguns países que ainda vivem amarrados à cegueira espiritual pelo islamismo e de tantas outras situações, ter uma Bíblia seria um crime, a condenação. Mas nós temos esse privilégio e podemos afirmar o que vamos proclamar agora. Vamos dizer, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que nesse último domingo do ano de 2012, tu possas continuar nos consolando, nos edificando, nos exortando, através da tua bendita palavra. Que ela possa trazer, ó Pai, salvação, reconciliação, ó Pai, àqueles que dela necessitam. Que ela possa trazer, ó Pai, esperança. Que possamos, ó Pai, virar a página desse ano para o ano de 2013. Para nós, o ano da santidade. Senhor, ó Deus, te agradecemos por esse ano. O ano da bênção. Quantas expressões da tua fidelidade, do teu favor em nos abençoar. Mas nesta manhã, Pai, mais uma vez, traga aos nossos corações a graça da Tua palavra. Conceda ao pregador sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Para aqueles que não estão nesse auditório e que nos assistem em suas casas agora, aqui em Belo Horizonte, pela internet também, eu queria deixar o convite, principalmente para os que moram em Belo Horizonte, que nós ainda nos reuniremos aqui em Lagoinha hoje para o culto das 13 horas. Às 13 horas, aqui nós celebramos um culto tão glorioso. Depois, às 15 horas, o pastor Ronaldo e toda uma equipe dirige um culto que durante todo esse ano experimentou tanto da graça do Pai. Depois, às 17 horas, nós temos um culto, todo ele em inglês. Os cânticos, a mensagem, todo ele em inglês, e que acontece no auditório chamado Céu, aqui ao lado. Depois, às 18 horas, novamente nos reunimos. Eu novamente estarei aqui com a graça de Deus, trazendo a palavra. E a última celebração da noite acontece às 21 horas. Então, você que mora aqui em Belo Horizonte, tem todas essas oportunidades para estarem conosco, às 13, às 15, às 17, às 18 e às 21 horas. Nós temos aprendido e ensinado uma verdade. Tudo na vida
é como termina, é que se conta. Tudo na vida é como termina, é que se conta. Alguns começaram o ano muito bem e estão terminando muito mal. Outros começaram o ano muito mal e estão terminando muito bem. Para alguns, parece que o ano de 2012 não existiu. O ano passou e ele passou junto. Quando ele olha, ficou do mesmo tamanho. Para alguns diminuiu, para outros foi diferente. Uma das palavras mais tristes da Bíblia é a palavra inútil. 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 Ou seja, o inútil é aquele que tanto faz como tanto fez. Inútil é aquela coisa que você olha assim e diz, gente, não vale para nada. Quem sabe no final do ano, seu coração está assim, machucado, doído. E quando eu orava pedindo ao Senhor que palavra trazer aos irmãos desta manhã, Ele me fez lembrar dessa parábola de Lucas 13, do verso 6 até o 9. Abra comigo sua Bíblia. Ao seu lado tem alguém, se ele tivesse a Bíblia, ofereça a sua para ele ler. Lucas capítulo 13, versos 6 ao 9. Diz assim: Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda? Porque está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Nós cremos que toda palavra de Jesus tem um sentido. Não tem nada na Bíblia que esteja aqui só por estar. Não tem nada aqui na Bíblia que está aqui só para fazer a Bíblia ser um livro grosso. Todas as palavras que estão aqui têm uma mensagem na nossa vida. E Jesus contou essa parábola. A parábola é uma história. Mas é uma história que tem esse fundo de verdade. Algo para nos ensinar. É mais fácil, eu gosto de contar história. Eu tomo meus netinhos e fico contando histórias para eles. Conto histórias, eles gostam. Eu falo, vovô, conta uma história. Aí eu começo a contar a história do Bing Lilim para eles, eu vou inventando outras histórias. É fácil de gravar. Quando Jesus contou essa parábola, Ele mostrou que certo homem tinha uma vinha. Tinha plantado na sua vinha uma figueira. Ou seja, embaixo tinha a vinha, a videira, mas ele planta a figueira no meio da vinha. A figueira é muito mais alta do que a vinha. É uma árvore, ela se desponta, e quem olha assim, vê o privilégio da figueira. A figueira é mais alta do que a vinha, muito mais. Esse homem vai procurar fruto nela. Não existe nada que Deus faça sem uma razão também. Nada, tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. E Jesus contou que o homem foi procurar fruto e não acha. Aí Ele chama o viticultor e diz, olha, há 3 anos, faz 3 anos que eu venho procurar fruto. 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira, eu não acho. E chama ele e diz assim, pode cortá-la. Pode cortar. Pode cortar. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Faz 3 anos que eu estou procurando fruto, não encontro. Pode cortar. Não dá mais.
Mas ele responde, o viticultor: Senhor, deixa ainda este ano. Vamos dar mais uma chance, Senhor. Dá mais um ano. Dá mais um ano. Dá mais um ano. Até que eu escave ao redor dela. Até que eu coloque estrume. Eu vou adubar. Dá para ela novamente uma chance. Ele diz: se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Na nossa vida, nós vivemos em cima dessa chance que Deus dá. Nossa vida tem uma razão de ser. Existem pessoas que existem e outras que vivem. O nosso chamado não é apenas existir. Existir, qualquer um pode existir. Jesus não veio para trazer para nós simplesmente a graça de existir. Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele veio para que a nossa vida não fosse simplesmente quase que um adorno. Não. Ele espera alguma coisa de nós, de mim, da igreja, da nossa casa, da nossa família. Se nós estamos vivos, se nós estamos chegando até aqui, é porque o Espírito Santo continua intercedendo por nós. Talvez você nunca ouviu essa expressão. Quantas vezes Deus pode ter dito assim, falado: olha, chegou a vez dele. Mas o Espírito Santo intercede. Esse viticultor aqui é uma expressão do Espírito Santo. Ele intercede. E ele que clama, ele que diz: Senhor, deixa ainda este ano, deixa ainda este ano. Até que eu escabe ao redor dela, ele põe estrume. Eu quero cuidar mais. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Uma das maneiras de sabermos se realmente estamos vivendo o sonho do Senhor, Ele deseja algo da nossa vida. Ele não mede os nossos resultados pela quantidade. Não é isso. Ele não está falando, ele tem que dar muito fruto. Ele está falando de dar fruto. Dar fruto. Quando lemos em Mateus capítulo 3, o versículo de número 8. Hoje eu quero ler rapidamente com os irmãos uma série de textos. A palavra diz em Mateus 3:8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, que fruto o Senhor espera na nossa vida? Fruto de arrependimento. Arrependimento é quando nós escolhemos dar uma guinada na nossa vida. Eu caminho nessa direção, eu me arrependo. Eu deixo aquele caminho e tomo uma outra direção. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso apenas corrói a alma da pessoa. Remorso não muda, mas o arrependimento muda. Ou seja, arrependimento é uma escolha. É algo que nós fazemos, é algo que nós buscamos, é algo que temos que ter no final desse ano, para que você realmente possa viver 2013, o ano da santidade. Santidade significa separação, uma entrega absoluta, uma marca total ao Senhor. Ou seja, a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o próprio Deus diz para mim e para você: sede santos porque eu sou santo. Agora, todo esse processo começa sempre em uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento. Ou seja, no final do ano está dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Talvez o arrependimento de você não ter lido a Escritura, o arrependimento de não ter vivido uma vida de oração, o arrependimento de não ter sido frutífero, o arrependimento de ter passado pelo ano só existindo. Produzir frutos, pois, dignos de arrependimento. Ou seja, fruto que seja digno de arrependimento. Em outras palavras, que o arrependimento seja visível. Arrependimento é mudança de comportamento. Se não há uma mudança de comportamento, não houve arrependimento.
Pode ter acontecido apenas remorso, tristeza, mas aqui a palavra do Senhor Jesus diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em João capítulo 15, o versículo de número 8, Jesus falando sobre os frutos, ele novamente volta a afirmar dizendo, João capítulo 15, o verso 8, ele diz: nisto é glorificado meu Pai. Nós o glorificamos com os nossos lábios, sim, mas aqui a palavra diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, muitos frutos, uma realidade na sua vida. Nisto é glorificado meu Pai. De que forma você pode glorificá-lo? Glorifica-o de que maneira? Produzindo muitos frutos. O verso 16, João 15, 16, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Muitos pegam apenas a última parte desse versículo. Muitos sabem esse versículo de cor. Muitos fazem até como que uma briga com Deus, dizendo: olha, o Senhor está escrito, tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Mas existe uma condição aqui. Existe, está dizendo, o Senhor diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Não foi você que escolheu Jesus. Você deixou-se ser escolhido por Ele. É algo diferente. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nesse final de ano, quando estamos meditando essa verdade, de um modo assim tão simples, sem poder acrescentar nenhum comentário aqui, é apenas deixar o seu coração no coração do Senhor. Romanos 7, verso 4. Romanos capítulo 7, o versículo de número 4, a palavra diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A fim de que frutifiquemos para Deus. Filipenses capítulo 1, o versículo de número 1. Filipenses capítulo 1, o verso de número 1. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 11. A palavra diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor ao Senhor. Caminhem para Colossenses capítulo 1, o versículo 10. Colossenses 1, 10 diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ah, se você pudesse tatuar esse versículo no seu coração, da razão pela qual você vive, a razão pela qual você, pela bondade dEle, vai viver 2013, a fim de viver de modo digno do Senhor. Ou seja, o que é viver do modo digno do Senhor? É você experimentar a dignidade que Ele nos oferece de sermos seus filhos. Nós cantamos há pouco: oh, Ele me ama, o seu amor por mim é incondicional. Ele nos amou de um modo incondicional, mas eu preciso responder ao amor dEle. E responder ao amor dEle de que forma? Vivendo de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em
toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento dele. Esses frutos, essa frutificação espiritual é uma coisa que é exigida. Mas vamos ver agora que tipo de fruto é esse. Que fruto espiritual é esse? É um fruto que é produzido em todos os períodos da vida. Abra comigo no Salmo 92, versículo 13 e 14. O Salmo 92, o versículo 13 e 14. Talvez você esteja assim, dizendo assim: pastor, olha, eu já estou velhinho. Uma das coisas que eu tenho sempre pedido a Deus: Deus, eu quero, Senhor, viver. E enquanto eu viver, Senhor, eu quero ser frutífero. Eu tenho 64 anos. Mas eu quero viver, Senhor, apaixonado pelo Senhor, com a mesma paixão maior do que aquela quando eu me converti aos 16 anos. Eu quero viver assim, Senhor. Quando você lê esse texto, Salmo 92, verso 12, diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Pode aplaudir o Senhor. Em todos os períodos da vida, em todos os períodos da vida, todos os períodos. A minha esposa Renata entrou na menopausa. Significa que não tem jeito no natural de ter mais filhos. Mas não existe menopausa para o crente. Ou seja, em todos os períodos você é fértil. Todos os períodos, todos. Mas não é de vez em quando, é uma coisa perene. Em Ezequiel 47, o versículo 12. Ezequiel 47, o versículo de número 12. Ezequiel 47, o verso de número 12, a palavra do Senhor diz assim: junto ao rio, as ribeiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ou seja, a sua vida, meu irmão, profeticamente está aqui. Em outras palavras, que 2013 seja para você esse ano, onde você seja realmente assim, tão cheio de frutos, tão perenes, em outras palavras, sempre, porque esses rios que correm, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Agora, é tão importante que da parte do Senhor, a vontade dEle é esta. Mas a nossa parte é deixar o nosso coração nas mãos dEle. Em outras palavras, nós vamos frutificar se o nosso terreno for bom. E quando lemos em Mateus 13, o versículo de número 9, Jesus vai mostrar o que é esse terreno bom. Qual é esse terreno que está sempre pronto para frutificar? Mateus 13, o versículo de número 9, Jesus diz: mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e compreende. Qual pessoa que vai frutificar durante todo o ano? Qual é aquele que vai viver
é aquele que ouve a palavra. Nós não nascemos com um coração bom. Nosso coração não presta. É por isso que a conversão é a mudança de coração. A conversão é quando o nosso coração é mudado. É aquele transplante que acontece. Ele tira o coração de pedra e coloca um outro coração. Por isso ele diz que agora, esse novo coração é diferente. Esse coração bom, essa terra boa. E o que faz o coração ser bom? É ouvir a palavra e compreender. Existem pessoas que ouvem, mas não compreendem. Compreender é quando você coloca em prática. Existe uma máxima em pedagogia que diz assim: só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Se você vem numa reunião como esta, ouve, e se você sair daqui do mesmo modo que você chegou, não passou nada. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Quando aqui a palavra diz, aquele que ouve a palavra e a compreende. Mas Deus quer que você compreenda a palavra, por mais simples que ela seja. Mas você precisa permitir que o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está em você, que move em você. Mas existe também o seu lado. Se você está na reunião, mas você está pensando assim, agora, quando o jejum terminar, eu já sei o que eu vou comer, vai ser aquela leitoa. E você já está aqui, seu corpo está aqui, mas você não está. Ou seja, você tem que ouvir, mas compreender. E o que significa compreender? Colocar em prática. Colocar em prática. Eu não sei nadar. Eu não tive oportunidade de aprender a nadar. Eu não sei nadar. Não sei. Sei nadar cachorrinho daqui até ali, um pedacinho assim. Meu netinho Isaac. O Isaac já atravessa a piscina de um lado ao outro, mergulhando. Eu vejo o Benjamin de 3 aninhos, ele mergulha. O Lorenzo, vai fazer 4 aninhos, sabe nadar. E o avô de 64 não sabe. Pode me dar uma aula de natação. Eu já li como nada. Sabe aqueles livros que ensinam a nadar? Mas eu não sei por quê. Eu não compreendi. Eu não tive o quê? Prática. A prática, o bom terreno, é aquele que ouve a palavra, e a pratica, compreende, esse frutifica. Não diz assim que esse vai frutificar, esse frutifica. Você nunca vai ver uma árvore fazendo força para frutificar. Nasceu um fruto. Não, é natural. É natural. É natural, é natural, é natural. Sabe, a fé cristã não é o seu esforço de vivê-la, mas o fruto é espontâneo. Quando você lê em Gálatas capítulo 5, olha o retrato final que ele quer encontrar na minha vida e na sua. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito, ou seja, algo que vai existir na sua vida, algo assim tão natural, você não vai fazer força. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo amar o fulano, eu não consigo isso, sabe, o fruto, você nunca vai ver a árvore se esforçando para produzir, é natural. Diz assim, mas o fruto do Espírito vamos falar juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas esses frutos vêm sem defeito. Eu, quando vou comprar frutas, eu sempre escolho aquela que está ali bonita, inteirinha. Mas esse fruto espiritual, quando você lê em Efésios capítulo 5, o versículo de número 10,
capítulo 5 de Efésios, o versículo de número 9. Diz assim: o fruto da luz, ou seja, esse fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Sabe, esse fruto aqui está assim tão claro. Diz assim no verso anterior, olha o verso 8, Efésios 5, 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Antes de você se converter, você era trevas. Mas agora ele diz, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E como é que eu vou andar como filho da luz? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É isso. Tiago, capítulo 3, o verso 17. Tiago, capítulo 3, o verso de número 17. Quando você lê o que está escrito aqui, a palavra diz, Tiago 3, 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ou seja, é algo assim, é aquele retrato que não precisa de Photoshop. Eu conheço algumas pessoas que, de vez em quando eu as conheço, e eu já vi a foto dela, e depois eu a vi pessoalmente, eu falei assim, gente, parece um cadáver em putrefação, mas fez algo assim, virar tão angelical. Sabe, aquilo ali é só fingimento, gente. A realidade é outra. Ou seja, que a palavra diz, a sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento. Está aí. Agora, para frutificarmos, precisamos de alguma coisa. Se plantarmos uma árvore aqui, não vai florescer, porque ela precisa estar em contato com a água. Ela precisa estar em contato com a água. O Salmo 1, verso 3, Salmo 1, o versículo de número 3, traz exatamente essa necessidade de estarmos junto a essas águas, esses rios do Espírito, nos mostrando que Ele é como árvore, plantada junto a correntes de água. Não é nasceu por acidente, não. Você foi plantado. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não significa que você sempre vai ficar carregadinho de fruto. Aqueles frutos que mencionamos lá. Mas na hora que você precisa do amor, brota o amor. Na hora que precisa do domínio próprio, brota o domínio próprio. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão. Conhece? Aqui diz assim, ele é como árvore, plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo, naquela hora que você precisa, está preso no engarrafamento, precisa do fruto de quê? Da paciência. Brota a paciência, não é assim? Na hora que aquele irmão sem querer pisou no seu pé, brota o quê? Os irmãos estão entendendo? Que no devido tempo. Ou seja, você não vai ficar igual uma árvore de Natal, carregadinho o tempo todo, não. Aqueles frutos da árvore de Natal, tudo aquilo é de mentira, sabe? Aquilo não nasceu ali, não. Penduraram, aquilo tudo é de plástico, veio lá da China e fica piscando. Mas é diferente. Quando você vê o que está escrito, no devido tempo, no momento que você precisar, brota esse fruto. Brota, ele está aí. E no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Não murcha. Uma vez alguém me fez uma pergunta, e aquilo eu fiquei pensando, gente, por que ele me perguntou isso? Nunca alguém tinha me perguntado. Ele disse assim, pastor, o senhor já perdeu o seu primeiro amor? Ele disse, pastor, o senhor já perdeu o seu primeiro amor? E eu pude olhar para ele, e eu pude dizer não.
Eu nunca perdi meu primeiro amor. Eu amo Jesus. Eu amo. Algo que nós temos que ter sempre é viver junto das águas, esse rio do Espírito do Senhor. A nossa fé não é religião. Quantas vezes as pessoas estão se perdendo tanto com tantas coisas. Tem as suas raízes junto aos rios, junto, e você vai florescer. Em Mateus 13, o verso de número 23, foi aquele que lemos, e mostra exatamente essa palavra. Mateus 13, vamos voltar para lá, verso 23, que a palavra diz: mas o que foi semeado em boa terra, ou seja, essa receptividade espiritual, ser tão receptivo, esse que ouve, esse que compreende, esse vai sempre frutificar, sempre. Mas agora, o que temos que fazer, e Jesus explicitou isso de uma forma clara em João capítulo 12, o verso 24. João capítulo 12, o verso de número 24, ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, se morrer. Sabe, essa é a morte para a vida antiga, a morte para a vida antiga. Ou seja, a nossa vida, a salvação, nada mais é do que uma ressurreição espiritual. Efésios 2:1 diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A palavra diz: consideráveis, pois, mortos. Muitas vezes nós somos assim muito vivos, muito vivos. Tem hora que a pessoa está viva, tem hora que está morta. Mas quando você, para frutificar, Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Muitas vezes, a nossa ânsia é sempre da nossa carne, a carne. Paulo disse: olha, eu estou crucificado com Cristo. Eu não sou quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas como é que você vai se crucificar? Você pode bater o prego nos seus pés, não pode? Pode. Você pode pregar o prego na outra mão, não pode? Mas e essa aqui? Essa aqui sobra para o seu irmão, para a sua sogra, para o seu chefe, para alguém bater o prego ali. Em outras palavras, a nossa fé, essa fé totalmente entregue ao Senhor. Ou seja, considerai-vos, pois, mortos. Nós vamos frutificar dessa maneira. Muitas vezes somos tão vivos, queremos sempre nos defender, queremos isso e aquilo. Mas quando nós nos vemos assim, Jesus deixou tudo na mão do Pai. A vida é tão simples. Se estamos vivos hoje é porque Ele continua tendo esse propósito na nossa vida. E algo que Ele vai fazer em você. Quantos que querem frutificar para o Senhor? Levante a mão. Mas sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer isso com você. Faça assim. Sabe? Existe para frutificar. Olha, está escrito em João capítulo 15, verso 2. João 15, o versículo 2, ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Sabe, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Porque você estando nele, irmão, não tem jeito. A vida dele vai se manifestar na sua. Vai se manifestar mesmo. Mas você precisa se render nesse sentido. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá limpa. É a poda. Faça assim, poda. Sabe quando Ele poda? É para você fazer o quê? Dar mais fruto ainda.
Quantas vezes nós não queremos a poda, não é assim? Quantas vezes nós estamos vivendo assim tão confortável e tal, aí vem a poda, você é demitido de emprego, aí você fica cuspindo marimbondo, e xingando, e morde, e faz tantas coisas. Querido, diga, Senhor, minha vida está em tuas mãos. Só isso. Quando a poda chegar, pode saber que vai chegar muitos frutos, irmão. Sabe? Quando a poda chegar, muitos frutos chegarão. Mais do que você imagina. No versículo 5, João 15, o versículo 5, Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, a falta de frutos não é culpa do Senhor. Porque muitas vezes a gente fica culpando a Deus, dizendo, culpando a Deus. Quando você lê Isaías capítulo 5, versículo 2, Isaías capítulo 5, o versículo de número 2, a palavra do Senhor diz assim, falando, Sachoa, vou ler pelo verso primeiro, Isaías 5, verso 1 e 2, agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, Sachoa, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O que mais que ele podia fazer? O que mais? Verso 1, Sachoa, arou, limpou-a das pedras, a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Sabe, nunca é por culpa do Senhor, porque Ele preparou tudo. Tudo Ele preparou. Nós temos ensinado que tudo na vida é uma escolha. Escolher frutificar para o Senhor também é uma escolha. Ele tem nos dado alimento, tem dado a você tanta sabedoria, tanta graça, tem dado a você o Espírito, tem te dado tanto para você frutificar. Mas muitas vezes esse fruto não vem porque o terreno é complicado. Em Mateus 13, o verso 22, Jesus volta a nos falar. Mateus 13, o verso 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Esse terreno aqui, o que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, ele ama. Alguns dizem, eu gosto de ir lá na igreja da Lagoinha, aí eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto, não adianta, não é isso. Aqui o que foi semeado nos espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. O que são os cuidados do mundo? Os cuidados do mundo. Querido, Deus nos prometeu o seu cuidado, o seu carinho. Mas muitas vezes nós queremos cuidar mais do que Ele cuida. Quando nós entregamos, deixamos o Senhor, os cuidados do mundo, Senhor. E a fascinação das riquezas sufoca a palavra. Eu fico impressionado como hoje, muitas pessoas vão para algumas igrejas só pela fascinação da riqueza. Os testemunhos nem sempre são testemunhos como a vida foi mudada e transformada. O testemunho é assim, eu não tinha casa, hoje eu tenho 8 apartamentos. Eu não tinha carros, hoje eu tenho uma frota de carros. Sabe? Há uma coisa chamada fascinação das riquezas. Se você, meu irmão, puder ter 80 frotas de carro, não é pecado, não. Mas a sua motivação tem que ser uma. É Deus. É Ele. É Ele. É Ele.
É Ele a sua maior riqueza. É Ele a pérola de grande valor. É Ele o tesouro que você acha. Muitas vezes nós achamos que o tesouro, querido, não é isso. Se tiver, querido, não é pecado. Mas a sua motivação, qual que é? Eu quero frutificar para a glória do Senhor. Eu preciso disso. Por quê? Senão o julgamento vem. Em Mateus capítulo 3, o versículo de número 10. Mateus 3, 10. A palavra diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que é viver inutilmente? Passar um ano inútil? Como da parábola que Jesus contou, um ano inteiro, não produziu, o machado já está ali, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, a chave não é a quantidade de fruto, é a qualidade do fruto. Bom fruto, bom fruto, bom fruto, bom fruto, bom fruto, bom fruto. Porque senão vamos experimentar algo que é terrível. Em Hebreus capítulo 6, o versículo de número 8. Hebreus capítulo 6, o verso de número 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Nós queremos viver, irmãos, não para ficar velhos. Nós queremos viver até o fim, frutificando para o Senhor. Queremos viver do modo como Ele deseja. Mas nós queremos trazer os frutos ao Senhor. Não queremos trazer aquele fruto pecaminoso, amargo, egoísta, enganoso, corrupto, carnal. Queremos trazer realmente aquele fruto. Mas nós algo não podemos nunca esquecer. Que tem alguém que sempre está regando. No deserto talvez você esteja. Mas você nunca vai esquecer que é um intercessor. Há uma música que vamos cantar hoje que diz assim: restitui. E eu quero que você saia hoje daqui, querido. Os músicos estão em seus lugares, com seu coração dizendo: eu quero viver esta realidade. Sabe por quê? Porque existe a intercessão de Jesus Cristo. Sabe, quando você lê Isaías capítulo 53, que demonstra tudo aquilo que Jesus iria fazer, 700 anos antes do Calvário, 700 anos antes, aqui Isaías teve a visão do Senhor. Isaías 53, o versículo de número 12 diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores o quê? Intercedeu. A esse viticultor, o Senhor, quando disse assim: pode cortar, o dono falou: pode cortar, ele intercedeu e disse: não, mais um ano. Olhe para mim. Se nós, eu e você, estamos chegando ao final desse ano, não é pelo fato de termos muita saúde ou sermos jovens, é porque Ele intercede por nós. Porque Ele continua crendo em você, Ele continua crendo em mim, Ele continua crendo. Vamos arar em sua volta, vamos aguar em sua volta, mais um ano, mais uma oportunidade. Ele intercede, Ele intercede, Ele intercede. Ele intercede por aquele irmãozinho assim, tão fraquinho. Em Lucas 22, o verso de número 32. Lucas 22, o verso de número 32. Ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos.
Talvez você esteja dizendo: mas Senhor, eu sou como morto. Ele está dizendo: não, você é vivo. Ele intercede por você. Ele intercede, clama, invoca. Por isso, até mesmo por aqueles que você acha assim, que não vão chegar, de uma forma como só Ele pode fazer. Lucas 22, o verso de número 34. A palavra do Senhor diz assim: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Mas ele disse: mas eu intercedi por você. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo intercede. O Espírito Santo intercede. Ele clama, intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Para quê? Para que não sejamos cortados. Mais um ano. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3. A palavra diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Coloquemos-nos em pé, irmãos. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado.